Tem gente que está esperando as circunstâncias mudarem para começar de novo. Esperando a dívida sumir, esperando o relacionamento melhorar, esperando se sentir mais forte, mais pronto, mais digno. Mas recomeçar do zero com Deus não funciona assim. Ele não espera você se arrumar para te receber. Ele te recebe do jeito que você tá para te ajudar a se arrumar. E hoje eu vou te mostrar exatamente como isso acontece na prática e te guiar por uma oração que vai marcar um antes e um depois na sua vida. Existe uma palavra que carrega mais peso do que parece quando você fala ela em voz alta. Recomeço. Não é só uma palavra bonita para colocar em legenda de foto. É uma decisão. Uma das mais corajosas que uma pessoa pode tomar. Porque recomeçar do zero significa admitir que o caminho que você estava andando não estava certo. Que as escolhas que você fez te trouxeram para um lugar que não é onde você quer estar. E que agora, mesmo com medo, mesmo sem saber exatamente como, você quer ir para uma direção diferente. Nesse vídeo eu vou te guiar por uma oração completa para recomeçar do zero com Deus. Mas antes eu preciso te mostrar 3 coisas que vão mudar completamente o que esse recomeço significa para você. Não pula essa parte. Ela é mais importante do que a oração em si. Tem um tipo de cansaço que não vai embora com sono, que não melhora com férias, que não some quando você distrai a cabeça com série, com trabalho, com conversa. É o cansaço de estar vivendo uma vida que não é a sua, de estar no lugar errado, de carregar escolhas antigas que não deixam de pesar por mais que o tempo passe. De olhar para onde você está e sentir que não era para ser isso, que havia algo mais, que em algum momento do caminho você tomou uma direção que te afastou de algo importante e que agora você não sabe mais exatamente como voltar. Esse cansaço tem muitos rostos. Tem gente que chega nele depois de anos numa vida que parecia certa por fora, mas que estava vazia por dentro. Bom emprego, casa, família, tudo funcionando na aparência. E mesmo assim, uma sensação de que algo fundamental estava faltando. Tem gente que chega nele depois de uma série de erros que se acumularam. Uma decisão que puxou outra, que puxou outra, que puxou outra, até que o resultado foi um lugar que a pessoa nunca imaginaria que estaria. Tem gente que chega nele depois de uma perda, de algo que ela contava que existiria e que não existe mais. E aí a vida que ela conhecia deixou de fazer sentido. E ela precisa construir uma nova, mas não sabe por onde começar. E tem gente que está nesse lugar hoje, chegando nesse vídeo, talvez nessa Páscoa, sentindo que é hora, que o momento de virar essa página chegou, que continuar do jeito que tá não é mais uma opção real, que algo precisa mudar de verdade. Mas aí vem o medo. E o medo não é pequeno. O medo de recomeçar é um dos maiores que existe. Porque recomeçar significa incerteza. Significa deixar para trás o que é familiar, mesmo que o familiar seja ruim, e caminhar em direção ao desconhecido. Significa admitir que errou, que falhou, que se perdeu. E para muitas pessoas, essa admissão parece grande demais. E tem a vergonha também. A sensação de que você já deveria ter chegado em algum lugar e não chegou. Que as pessoas ao redor estão mais adiantadas que você. Que você perdeu tempo, perdeu chances, perdeu coisas que não voltam. E que um recomeço agora vai chegar tarde demais para fazer diferença de verdade. Eu preciso te dizer algo sobre tudo isso. O medo e a vergonha são reais. Os sentimentos que você está tendo são reais. Mas as conclusões que eles estão te levando a tirar não são. Porque não existe tarde demais com Deus. Não existe erro grande demais. Não existe distância longa demais. E não existe situação desordenada demais para ser o ponto de partida de algo completamente novo. Antes da oração, eu preciso te mostrar 3 verdades que vão ser a base do seu recomeço. Porque um recomeço construído sem base some com a primeira dificuldade que aparece. E eu não quero isso para você. A primeira verdade é que recomeçar com Deus começa com um encontro, não com uma reforma. A maioria das pessoas tenta recomeçar do zero fazendo uma lista de coisas que vão mudar. Vou parar de fazer isso, vou começar a fazer aquilo, vou me tornar uma pessoa diferente através do esforço e da disciplina. E não tem nada
nada de errado com mudança de comportamento, mas quando você começa pelo comportamento sem começar pelo encontro, a mudança não dura, porque o comportamento é consequência e a raiz precisa mudar antes que os frutos possam ser diferentes. Quando o filho pródigo da parábola que Jesus contou decidiu voltar para a casa do pai, ele não voltou depois de ter arrumado a vida, ele voltou do chiqueiro, cheirando a porco, sem dinheiro, sem plano elaborado, sem uma versão melhorada de si mesmo pronta para apresentar. Ele voltou com o que tinha, que era basicamente nada, e o pai correu ao encontro dele no caminho. Não esperou ele chegar, correu. Isso é o que Deus faz com quem decide voltar. Ele não espera você chegar até ele arrumado. Ele vem ao seu encontro no meio do caminho. O recomeço começa com esse encontro, com você dizendo, eu quero voltar, e Deus correndo em direção a você antes mesmo de você terminar de andar o caminho. A segunda verdade é que recomeçar com Deus não apaga o passado, mas muda o que o passado pode fazer com você. Isso é importante porque muita gente evita recomeçar porque acha que as coisas que fez no passado vão continuar definindo quem ela é, que os erros vão sempre estar lá, apontando, acusando, lembrando que não adianta tentar ser diferente porque todo mundo já sabe quem você foi, mas a Bíblia tem uma palavra muito clara sobre isso. Ela diz que se alguém está em Cristo, é nova criação. O velho passou, eis que tudo se fez novo. Não que o passado foi apagado da memória de todo mundo, mas que ele perdeu o poder de definir quem você é daqui para frente. Você não é mais o seu erro, você não é mais a sua pior decisão, você não é mais o que alguém disse que você seria. Em Cristo você é uma nova criação. E nova criação significa exatamente isso, nova, do zero, com uma identidade que não está construída sobre o que você fez, mas sobre o que Ele fez por você. E a terceira verdade é que recomeçar com Deus é um processo diário, não um evento único. Tem gente que faz uma oração poderosa, sente algo real acontecer e depois espera que a transformação aconteça sozinha de lá para frente, como se a oração tivesse resolvido tudo de uma vez. E quando os velhos padrões voltam, quando as velhas tentações aparecem, quando a vida do dia seguinte é parecida com a de antes, a pessoa acha que o recomeço não funcionou, mas recomeçar com Deus é uma decisão que você faz hoje e que você confirma amanhã e no dia seguinte e no outro, não porque a primeira decisão não foi real, mas porque a transformação é um processo, é um músculo que você exercita todos os dias, é uma escolha que você renova toda manhã quando acorda e decide que vai ser diferente de novo hoje. A Páscoa é o momento perfeito para isso, porque a Páscoa é sobre vida saindo de onde havia morte, sobre recomeço saindo de onde havia fim, sobre o túmulo vazio que é a prova de que nada está tão acabado que não possa recomeçar com Deus. Jesus não só ressuscitou, Ele ressuscitou para que você pudesse ter vida e ter em abundância, e vida em abundância começa com a decisão de recomeçar, a decisão que você está prestes a fazer agora. Agora vamos entrar na oração. Essa oração tem partes diferentes, uma de confissão, uma de entrega, uma de declaração e uma de recebimento. Cada parte é importante, não pula nenhuma, lê com presença total, deixa cada palavra chegar onde precisa chegar. Pai, eu venho até ti hoje com uma decisão no coração. A decisão de recomeçar, não de uma forma superficial, não de uma forma que vai durar uma semana e voltar ao que era antes, mas de uma forma real, profunda, que começa hoje e que eu quero que dure o resto da minha vida. Eu preciso ser honesto contigo primeiro. O caminho que eu estava andando não estava certo, não em tudo. Pode ter coisas que eu estava fazendo bem, mas há áreas da minha vida onde eu me afastei de ti, onde eu tomei decisões sem te consultar, onde eu coloquei outras coisas no lugar que deveria ser teu, onde eu vivi como se não precisasse de ti, mesmo quando por dentro eu sentia o vazio de fazer exatamente isso. Eu me arrependo, Pai, não com palavras de efeito, com o coração mesmo. Me arrependo das escolhas que me afastaram de ti. Me arrependo das vezes que eu sabia o certo e fiz o errado mesmo assim. Me arrependo das vezes que eu magoei pessoas que tu colocaste na minha vida. Me arrependo das vezes que eu me magoei, que eu me destruí, que eu não cuidei do que tu me deste para cuidar. E ao mesmo tempo que me arrependo, eu recebo teu perdão, não como teoria, como realidade. Eu sei que tu disseste que se eu confesso, tu és fiel e justo para perdoar e limpar tudo. E eu confiei nisso agora. Então eu recebo essa limpeza, eu recebo esse perdão. Eu não vou mais carregar o peso de coisas que tu já jogaste no fundo do mar. Isso termina aqui. Agora eu te entrego o controle da minha vida de verdade.
Não de um jeito que eu já tentei antes, onde eu entregava e depois ia lá e pegava de volta quando a coisa não ia do meu jeito. Mas de um jeito que reconhece que eu não fui um bom administrador da minha própria vida quando tentei fazer isso sem ti. Que as minhas mãos são pequenas demais para segurar o que só as tuas mãos conseguem carregar. Eu entrego minha carreira e meu trabalho. Que tu guies cada decisão, que tu abras as portas certas e feches as que não fazem parte do teu plano. Que eu não mais corra atrás de oportunidades por desespero, mas que eu ande no ritmo que tu determinas, sabendo que o que vem de ti é o que dura. Eu entrego meus relacionamentos, os que estão bem e precisam ser cuidados, os que estão quebrados e precisam de restauração, os que precisam ser encerrados porque não estão me fazendo crescer, e os que ainda não chegaram, mas que tu já preparaste. Guia meu coração em cada uma dessas relações, que eu seja a pessoa certa para quem tu colocares na minha vida. Eu entrego minha saúde, o corpo que tu me deste para cuidar e que às vezes eu não cuidei direito. Que tu tragas cura onde há dor, que tu me dês sabedoria para cuidar bem do que é teu, e que cada área do meu corpo que precisa de um milagre seja tocado pelo mesmo poder que ressuscitou Jesus. Eu entrego minha mente, os pensamentos que me assombram, as vozes que me dizem que não sou suficiente, que não vou conseguir, que o recomeço não vai funcionar dessa vez também. Que tu renovas a minha mente, que tu substituis os padrões de pensamento que me destroem por uma forma de pensar que está alinhada com quem tu dizes que eu sou. Eu entrego meus sonhos, os que ainda estão vivos e precisam de coragem para continuar, e os que eu enterrei porque não acreditava mais que eram possíveis. Senhor, se eles vierem de ti, ressuscita. Se eu precisar de sonhos novos, planta, mas que a minha vida tenha direção, que eu acorde todo dia sabendo para onde estou indo e por quê. Agora eu declaro que hoje é um novo começo. Não amanhã, não depois que as circunstâncias mudarem. Hoje, com a vida que eu tenho, com o lugar onde estou, com quem eu sou agora, imperfeito, incompleto, ainda em processo, mas comprometido. Comprometido a andar com ti de um jeito diferente do que andei antes. Eu declaro que o velho passou, que as velhas identidades que me prendiam não têm mais poder sobre mim, que eu não sou mais definido pelos meus erros, pelo meu passado, pelo que as pessoas disseram que eu seria, pelo que eu mesmo acreditei de ruim sobre mim mesmo por tanto tempo. Eu sou filho de Deus. Eu sou nova criação, e nova criação começa hoje. Eu declaro que o mesmo poder que ressuscitou Jesus está agindo na minha vida agora, que o que estava morto está voltando a viver, que o que estava seco está recebendo água, que o que estava no escuro está sendo trazido para a luz, que o recomeço que começa nessa oração vai ser real, vai ser duradouro, vai ser transformador. Senhor, que tu me dês força para manter essa decisão quando o entusiasmo de hoje passar, porque eu sei que vai passar. E que vão vir dias onde eu vou querer voltar para o que era familiar, onde o velho caminho vai parecer mais fácil do que o novo. Que nesses dias tu me lembres desse momento, dessa escolha, desse recomeço. Que tu não me deixes esquecer quem eu decidi ser hoje. Obrigado por nunca ter desistido de mim enquanto eu estava longe. Obrigado por continuar sendo pai mesmo quando eu agi como órfão. Obrigado pelo sangue de Jesus que tornou esse recomeço possível. Obrigado pela ressurreição que prova que nada está tão acabado que não possa começar de novo com ti. Eu saio dessa oração diferente de como entrei. Não porque os meus problemas desapareceram, mas porque eu mudei de direção. E direção muda destino. E o meu destino agora está nas tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Recomeçar do zero com Deus não é apagar o passado. É se recusar a deixar que o passado escreva o futuro. Você acabou de fazer algo que exige mais coragem do que a maioria das pessoas imagina. Você chegou diante de Deus com honestidade. Você admitiu o que precisava admitir. Você entregou o que estava carregando. Você declarou quem você escolhe ser daqui para frente. Isso tem peso espiritual que vai muito além do que você consegue sentir agora.
O recomeço que começa nessa oração não vai ser uma linha reta. Vai ter dias difíceis. Vai ter momentos onde você vai escorregar, onde o velho jeito de ser vai parecer mais fácil do que o novo, onde a dúvida vai voltar e perguntar se valeu a pena. E nesses momentos, você vai precisar de uma coisa só: voltar. Não começar de novo como se a decisão anterior não existisse, mas voltar ao mesmo pai que correu ao encontro do filho pródigo no caminho, que não vai te receber com um sermão, que vai te receber com um abraço. A Páscoa é a prova de que recomeço é possível, que vida nova não é ingenuidade, que o poder que venceu a morte consegue muito bem transformar uma vida, e esse poder está disponível para você hoje, não depois, não quando estiver pronto. Hoje, você acabou de recomeçar. Agora vai lá e vive como alguém que recomeçou. Se você recebe esse recomeço, escreva agora: hoje eu recomeço com Deus. Inscreve no canal para não perder as próximas orações que estão vindo.